Então, vamos lá, mais uma aulinha aí de revisão de botânica. E aí eu já começo falando aqui a respeito, né, da evolução dos vegetais, né? E aqui eu tenho o cladograma de evolução, iniciando com as briófitas, que são plantas avasculares, porque não apresentam xilema e floema. Na sequência, surgem os vasos condutores de seiva, e, portanto, então as plantas apresentarão o xilema e floema como vasos condutores. Com o surgimento dos vasos condutores de seiva, as plantas passam a se chamar vasculares, certo? Então, as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares que nós vamos ter na evolução. Briófitas e pteridófitas apresentam dependência da água para fecundação. E como elas têm os gametas escondidos, né, os órgãos reprodutores escondidos, elas são chamadas criptógamas. Surge a semente. Com o surgimento da semente, eu vou ter aqui o surgimento das gimnospermas, que são as primeiras plantas que apresentam a semente. No entanto, essa semente é nua. Por quê? Porque ela não é protegida pelo fruto. Ainda não surgiu o fruto e nem a flor, né? A flor e o fruto surgem aqui. O fruto surge para proteger a semente e aí eu tenho as angiospermas, que o próprio nome diz. Ângio vem de proteção, perma e semente. Sementes protegidas, certo? As gimnospermas e angiospermas são as fanerógamas. Por que fanerógamas? Porque elas apresentam o aparelho reprodutor visível, no caso a semente ou as flores, né, no caso das angiospermas. Mas o fato das duas apresentarem a semente já classifica as duas como fanerógamas. Então, nós tivemos aqui a evolução, né? Lembrando que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas são vasculares, né? Pela presença do xilema e do floema aí que conduzem as seivas, certo? E aí, nós vamos ter os ciclos de vida. Dando ênfase aqui nas gimnospermas, nós sabemos que apresenta uma dupla fase, né? Eu vou ter a fase de gametófito, que é onde vai ser produzidos os gametas, o esporófito, que é onde é produzido os esporos, né? E aí a fase dominante aqui é o gametófito. O gametófito é hermafrodita, então aqui eu tenho os gametófitos hermafrodita. No gametófito masculino vai ter a produção do anterídeo, né? O anterídeo é o lugar onde produz o anterozoide. E aí, com a presença de água, os anterozoides vão até o gametófito feminino e realizam a fecundação. E aqui sobre o gametófito feminino vai surgir o esporófito, certo? Que aí é a fase passageira. O esporófito é composto pela haste e pela cápsula, que dentro da cápsula ocorre meiose, liberando os esporos. Os esporos caem sobre o solo, o ambiente propício, germinam formando os gametófitos. E assim fecha o ciclo de vida das briófitas, né? Então, tem uma alternância de gerações, porque ora ela é sexuada nos gametófitos, ora é assexuada no esporófito, sendo que o gametófito é a fase duradoura, que sempre vai estar presente nas briófitas, e o esporófito é a fase passageira. As pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. Elas são representadas pelas samambaias, né? Avencas, xaxins, enquanto as briófitas são representadas pelos musgos, hepáticas, né? E aí as pteridófitas, elas também apresentam duas fases no ciclo de vida. Então, o esporófito, que agora é a fase duradoura, inverte, né? No esporófito eu vou ter as folhas maduras, que são subdivididas em folíolos. Então, cada folha de uma pteridófita é subdividida em folíolo. E atrás do folíolo, eu vou ter os soros. Dentro dos soros, que são aquelas bolinhas que se formam atrás do folíolo, eu tenho os esporângios. Esses esporângios, certo? Eles vão formar os esporos. Quando os esporos estão maduros, os esporângios se abrem e eliminam esses esporos no ambiente. Esse esporo vai cair em ambiente propício e vai germinar, dando origem ao gametófito. O gametófito nas pteridófitas, ele é hermafrodita, monóico. Então, ele apresenta os dois sexos na mesma estrutura. Aqui, enquanto o esporófito é duradouro, certo? Está sempre presente no ciclo. O gametófito é passageiro. Ele surge apenas para ocorrer a fecundação e depois ele se desidrata, seca e desaparece.
Então, esse gametófito tem o formato de um coração, ele é uma lâmina, né? Microscópica, a gente não consegue ver a olho nu o gametófito, é uma lâmina muito fina e pequena. E vai ter aqui o arquegônio contendo a oosfera e o anterídeo contendo os anterozoides. O anterozoide é o gameta masculino e o arquegônio aqui contendo a oosfera, que a oosfera é o gameta feminino. Na presença de água, vai ocorrer a fecundação. O anterozoide vai até a oosfera, fecunda, formando o zigoto, que vai se desenvolver num esporófito jovem. O esporófito jovem cresce, se desenvolve e dá um esporófito adulto. Então, ao contrário das briófitas, o gametófito aqui é hermafrodita, apresenta ambos os sexos na mesma estrutura. Ali nas briófitas, o gametófito era de sexo separado, né? E aqui, enquanto o gametófito é duradouro, aqui o gametófito, ou protalo, como a gente chama, né, também, nas pteridófitas, ele é passageiro. Também apresenta metagênese, ou seja, dupla fase aí de formação do ser vivo no ciclo. Essa alternância de gerações ou metagênese significa o quê? Que ora a planta se reproduz sexuadamente, ora assexuadamente, certo? E aí as gimnospermas? As gimnospermas são as primeiras plantas a apresentarem sementes, não apresentam flores, mas apresentam estróbilos. Os estróbilos são os locais onde ocorre a produção do grão de pólen, que vai ser o gameta masculino, ou da oosfera, o gameta feminino. Então, eu tenho o estróbilo masculino, que vai produzir o grão de pólen, e o estróbilo feminino, que vai produzir a oosfera. Com a presença do vento, e agora não mais da água, a partir das gimnospermas elas são independentes da água para fecundação, e aí o vento leva até o esporófito feminino e ocorre a fecundação. Da fecundação do gametófito masculino com a oosfera, vai surgir a semente, que dentro da semente contém um embrião. Lembrando que o pinheiro do Paraná é a nossa gimnosperma modelo, porque é justamente a árvore do nosso bioma. Então, ela produz o pinhão e o pinhão é a semente e não o fruto, porque nas gimnospermas não tem fruto, né? Tanto que gimnosperma significa sementes nua. No Pinus eliote, que é o pinheiro americano, as árvores elas apresentam os estróbilos na mesma planta. Então, ela é o que? Hermafrodita, monóica. Tem o estróbilo masculino e feminino na mesma árvore. Na araucária, os estróbilos estão separados, né? Estão sendo aí dioicos. E aí, se você plantar a semente, ela vai germinar, como qualquer outra planta, né, que germina a semente, e vai dar origem à árvore adulta, fechando o ciclo, certo? Então, as gimnospermas, primeiras plantas que apresentam semente, no entanto, não apresentam flores e frutos. E aí, a gente entra aqui na histologia vegetal. A histologia vegetal, ela traz para nós aqui os conjuntos de tecidos, os tecidos meristemáticos, que pode ser o meristema primário ou secundário. O meristema primário faz o crescimento longitudinal da planta. Quem são os meristemas primários? A protoderme, meristema fundamental e procâmbio, certo? A protoderme dá origem à epiderme, o meristema fundamental aos tecidos de sustentação e o parênquima, e o procâmbio ao xilema e floema primário, certo? Já nas plantas que apresentam crescimento secundário, que é no caso as dicotiledôneas, elas vão apresentar o câmbio e o felogênio. O câmbio dá origem ao xilema e floema secundário, né, em crescimento secundário, e o felogênio ao súber e a feloderme. O que é a feloderme? Parênquima. O que é o súber? O revestimento das plantas de crescimento secundário, a casca, né? Então, o câmbio e o felogênio são meristemas secundários e estão presentes apenas nas dicotiledôneas. Por quê? Monocotiledônea não apresenta crescimento primário. Secundário, apresenta apenas crescimento primário. E aí, esses aqui, então, são os tecidos meristemáticos, embrionários. Nós teremos os tecidos adultos. Tecidos de revestimento e proteção, epiderme e súber. A epiderme é viva, o súber é morto, né? A epiderme reveste a planta em crescimento primário, o súber em crescimento secundário. A epiderme é rica em celulose, o súber em lignina. Os tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. O colênquima é vivo, flexível, e o esclerênquima é morto,
né, mais rígido. Colênquima impregnado de celulose, formado aí por suas fibras. E o esclerênquima é formado aí pelas escleríades e fibras e é um tecido morto, né, impregnado de lignina. Os tecidos de condução, o xilema e o floema, sendo que o xilema é morto, impregnado de lignina, e o floema é vivo. O xilema conduz a seiva bruta, né, da raiz às folhas, através dos elementos de vasos ou traqueídes, e o floema transporta aí a seiva elaborada da folha após a fotossíntese para todos os órgãos do vegetal, levando essa seiva que contém os nutrientes, né, aminoácidos, glicose, entre outros. E o floema das angiospermas ele é formado pelas células de tubo crivado, né, que contém as placas crivadas, e células companheiras que vão nutrir as células floemáticas. E os tecidos parenquimáticos, que podem ser o parênquima clorofiliano, né, que vai fazer a fotossíntese, o parênquima de preenchimento, que é aquele que preenche o órgão vegetal, e o de reserva, podendo ser aquífero, aerífero ou amilífero, conforme o que vai reservar o amilífero amido, o aerífero ar e o aquífero água, né? E aí, especificamente de cada tecido, lá na epiderme nós vamos ter os estômatos. Os estômatos são anexos epidérmicos, formado aqui por duas células guarda, né, que contém inúmeros cloroplastos, a fenda ou estilo, que é por onde vai entrar ou sair os gases. No caso da fotossíntese, entra o gás carbônico, sai o oxigênio. Na respiração, entra o oxigênio e sai o gás carbônico. E ainda pode ocorrer o processo de saída de vapor de água, que esse processo é a transpiração. Então, a transpiração é quando a planta perde água no formato gasoso. Quem é que faz a transpiração? Os estômatos, certo? Se sair água líquida do vegetal pela epiderme, pelas folhas, por exemplo, aí serão os hidatódios. E o nome desse processo é gutação, tá? E aí aqui nós temos as células subsidiárias. Então, o estômato, que é responsável pelas trocas gasosas. Aqui ao lado, eu vou ter o parênquima clorofiliano. E aqui, para demonstrar o corte do caule de uma dicotiledônia com parênquima de preenchimento, né? Suas células globosas, sem espaço, né? E que pode estar também realizando o processo de reserva. Então, o parênquima clorofiliano ele ocorre nas folhas e é o lugar sede da fotossíntese. Aqui nesse corte histológico, nesse desenho, eu já posso revisar vários tecidos. A epiderme com suas células pavimentosas e justapostas, né, sem material intercelular. Sobre ela aqui eu vou ter a cutícula. Lembrando que quando eu tenho os estômatos aqui de forma organizada é monocotiledônia, quando eles estão dispersos sobre a epiderme dicotiledônia. Aqui abaixo eu vou ter o parênquima clorofiliano, que é subdividido em parênquima palissádico e parênquima lacunoso. O palissádico com suas células em formato de palanque, né, com inúmeros cloroplastos, e o lacunoso com essas lacunas, que é onde vai ficar armazenados os gases ou vapor de água para os processos metabólicos da folha. Na epiderme inferior, os estômatos, que vão realizar as trocas gasosas, né? Então, por aqui entra os gases para fotossíntese ou para respiração e também por onde saem os gases. Por isso que vai ter aqui as lacunas, certo? Então, o parênquima clorofiliano, parênquima aqui de preenchimento, mas não podemos esquecer que existem também os parênquimas de reserva, conforme eu falei anteriormente, né? E aqui, os tecidos de sustentação, o esclerênquima e o colênquima. O esclerênquima apresenta aqui ó, suas células com um lúmen vazio, não apresenta citoplasma. É impregnado de lignina e é formado pelas fibras e escleríades, né? Então, o esclerênquima, ele é rígido, né? Se a gente não consegue dobrar, quando ele está em grande quantidade, a gente não consegue dobrar o órgão, né? O galho, no caso, ou a estrutura que ele contém. Já o colênquima também é um tecido de sustentação, só que ele é vivo. Então, ele apresenta citoplasma, as paredes celulares são reforçadas por celulose, enquanto aqui era lignina, aqui é celulose, e ele é formado unicamente pelas fibras. O colênquima e o esclerênquima, eles estão aqui perto das bainhas, né,
das nervuras, nas condução. Aqui no caule, logo abaixo da epiderme, para ajudar na sustentação e manutenção da proteção do órgão, em torno dos feixes condutores de seiva, certo? Aqui, se tratando dos feixes condutores de seiva, nós temos aqui o xilema sempre para dentro e o floema para fora. O xilema sempre é maior e o floema é menor. Então, o xilema fará a condução da seiva bruta e o floema fará a condução da seiva elaborada, certo? E aí, aqui nós vamos ter toda a estrutura dos órgãos com suas respectivas estruturas e tecidos, certo? Então, essa foi a revisão aqui da parte de botânica, da nossa introdução, dos tecidos iniciais. O xilema e o floema eu não englobei na nossa pequena revisão aqui, porque a gente viu recentemente, né? Você já tem aí os slides, mas é interessante dar uma olhadinha novamente, ok?